qual que é a trajetória, Lenice, de uma biópsia, né? Até quando a gente retira, seja ela uma biópsia de fragmento, seja ela uma biópsia pela cirurgia, até você emitir o laudo. O que que essa peça percorre, assim, até você conseguir emitir esse laudo? Nossa, essa é uma pergunta importantíssima e é tão boa essa oportunidade que os pacientes possam entender o que se passa. Então, a gente começa esse trajeto, seja no serviço de radiologia, onde é guiado o exame, né, por exemplo, através do ultrassom, para colher uma biópsia de fragmento, né, ou por agulha, ou no bloco cirúrgico, a paciente opera. Então, passa a peça cirúrgica, ela deve ser fixada, então colocada num líquido que vai preservar o material, aí ela é transportada, ela é identificada, que é importantíssimo, e ela vai ser transportada para o laboratório junto com uma requisição de exame, no qual o médico solicitante, o mastologista ou o cirurgião oncológico, eles vão fazer uma requisição de exame que vai seguir junto com essa peça. No laboratório, então, nós recebemos, novamente identificamos, a gente chama uma checagem dupla, né, para ter segurança que aquele material é daquele paciente. A gente examina a peça e nós vamos, então, retirar as amostras das áreas significativas e também das margens cirúrgicas, para saber se aquele tumor foi retirado já de forma adequada, né, e não ficou nada restante na paciente. Então, esse exame ele ainda é artesanal, é muito diferente de um exame de sangue ou um exame de urina, que a paciente colhe uma amostra, põe no tubinho, esse tubo, o material entra no aparelho, e hoje é tudo robótica, processa rapidamente, o nosso não. Então, depois que o patologista faz esse exame macroscópico, amostra as áreas do tumor, das margens, esse material vai entrar no equipamento, que é o chamado processador de tecidos. Isso geralmente passa a noite toda. No caso da mama, se for necessário, se é uma peça maior ou que tem mais tecido gorduroso, precisa fixar pelo menos mais 24 ou 48 horas para que o material seja então processado. Então, às vezes, nessa ansiedade de responder ao paciente, encaminhar mais rapidamente o tratamento, o paciente, então, e o médico se deparam com esse período de processamento. Depois de processado, o técnico, então, vai incluir esse material em bloquinhos, que são blocos de parafina, para cortar o material e confeccionar lâminas. E essas lâminas, então, vão ser coradas e depois examinadas ao microscópio. Aí o médico, o patologista, ele analisa, ele faz o diagnóstico, ele elabora o laudo, ele vai fazer uma descrição. E hoje a gente brinca, não é uma descrição pormenorizada, ele é pormaiorizada, que a gente tem muitos detalhes de cada lesão que a gente tem que fornecer para o cirurgião e para o oncologista, que vão ser importantes. Por exemplo, o patologista vai informar o tamanho do tumor, o tipo do tumor, que não é um tumor só. Quando a paciente fala, estou com câncer de mama, acha que é um tumor só. Mas não, a gente tem hoje mais de 20 subtipos de tumor. Então, ele é classificado, depois o tumor ele é graduado, nós vamos falar se ele é um tumor bem diferenciado ou pouco diferenciado, e depois, se necessário, a gente ainda pode fazer colorações complementares, né, para isso. Então, tudo isso leva tempo, né? Aí depois um digitador, ele vai digitar o laudo, o patologista vai conferir se está tudo correto, né? E assinar esse laudo, né? Até que ele possa ser entregue o laudo para o paciente, né? Ou para o médico assistente. Então, é um trabalho realmente que exige cuidados em todas as etapas, e tem etapas que dependem de equipamentos e de pessoas. Então, nossos técnicos de laboratório também são peças fundamentais nesse processo. Uhum. Então, assim, um tempo, na melhor das hipóteses, a gente vivesse num mundo ideal, digamos assim, o normal seria demorar mais ou menos quanto da cirurgia até o laudo final, passando por todas essas etapas? Qual que seria o mínimo, digamos assim? Olha, o mínimo é em torno de 3 dias, sabe? Então, assim, existem serviços dedicados, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem os grandes hospitais que têm um laboratório próprio de patologia dentro do hospital, facilita demais.
Então, assim que a peça cirúrgica sai, ela já é examinada muitas vezes durante a cirurgia. É um exame que a gente chama de exame de congelação perioperatório, onde o patologista, muitas vezes, ele vai confirmar o diagnóstico de câncer, e nas cirurgias conservadoras, aquelas que você tira só um setor, né, um quadrante, nós ainda informamos o estado das margens cirúrgicas. E quando faz a avaliação do linfonodo sentinela, o patologista também está dentro do bloco cirúrgico e ele vai avaliar, seja através do imprint, que é um exame de citologia, ou através de um corte histológico, ele avalia também o linfonodo sentinela. Então, esse hospital que tem o privilégio de ter um laboratório próprio, ele pode, no mesmo dia, fazer esse exame macroscópico da peça, processar, então leva em torno de 24 horas, aí o patologista emite o laudo, em geral, com 48 horas. Mas onde não tem o seu laboratório próprio, Douglas, aí essa peça ela vai ser transportada. Aí o hospital, geralmente, ele coleta todos os exames das cirurgias daquele dia e vai enviar para um laboratório, que pode receber no outro dia, muitas vezes. Então, as peças serão enviadas fixadas em formol, né? Então, você já tem um atraso de 24 horas. Nos laboratórios maiores, então, você tem um volume grande de peças a serem examinadas, né? Recortadas, amostradas. Então, a gente vai ampliando esse tempo. Então, os laboratórios que ficam fora dos hospitais geralmente pedem no mínimo uma semana. E no caso da mama, se já for fazer o exame imunistoquímico, e se o laboratório tem a imunistoquímica no próprio laboratório, isso geralmente vai gastar mais em torno de uma semana, porque é outro exame que você tem que cortar mais material, processar no equipamento especial e ser analisado, então, em conjunto, né, as lâminas, tanto da peça quanto da imunistoquímica, pelo patologista. Então, isso aí, a gente sendo assim muito otimista, nos grandes hospitais que tem o próprio laboratório, uma semana, que é o que o pessoal pede como margem de segurança, e quando não tem, esse prazo pode ser ampliado. Aí varia para onde essa peça ela é enviada. E a gente vive num país muito heterogêneo, né? Assim, patologistas, como você falou, 3.000 patologistas para um Brasil que tem aí 5.000 municípios, mais ou menos, então a gente não tem um patologista ou um laboratório por cidade, né? Muitas vezes são centros de referência em cidades maiores, né? Exatamente. Então, o patologista, geralmente, ele fica em cidades de médio porte, grande porte. Uma cidade pequena, você não tem volume suficiente para manter, porque é um investimento grande, é uma especialidade muito cara. Todos os nossos materiais são importados, os microscópios, histotécnicos. A gente até já tem alguns nacionais agora, por exemplo, alguns equipamentos, mas de qualidade bem inferior. Então, para o patologista sozinho, montar um laboratório é dispendioso. Né? O outro aspecto é que a medicina evoluiu muito em sub-áreas do conhecimento. Então, os grandes laboratórios de cidades, pelo menos média ou de grande porte, pode ter especialistas. Por exemplo, eu me dedico à patologia mamária há cerca de 30 anos. Eu não vejo outras áreas. Então, é claro que eu vou ter um olhar especial para essa área. Né? Já o patologista de uma cidade pequena, ele vai ver o material de tumores de pele, de estômago, de sistema nervoso. Então, é mais, assim, realmente difícil para a pessoa se manter sozinha, é uma luta.